Esse é um vídeo que eu estou para trazer já há algumas semanas, mas hoje ele sai. A gente vai falar sobre um assunto que já vou adiantar, que é um assunto que gera muito debate, muita discussão, que é vender ou não no prejuízo. Compra mais na baixa, melhora o preço médio, zera no prejuízo, não zera, segura, deixa para lá na carteira, esquece lá, sai desse ativo e pula para outro, enfim, bola para frente. Esse é um assunto que gera muita discussão e a gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre o H7R11, que é um fundo que recentemente eu zerei no prejuízo. Óbvio, né? Ninguém gosta de vender no prejuízo, mas, enfim, chegou o momento e eu vou explicar os motivos que me levaram a vender esse fundo que estava comigo desde bem no início ali da minha carteira, em março do ano passado, né? Então tem pouco mais de um ano que a gente tem aqui a nossa carteira de investimento. Então eu já vou pedir para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer acompanhar o nosso canal aqui, o nosso processo. Eu comecei lá em 2022, em março de 2022, com R$200, pessoal, nosso primeiro aporte de R$200. E hoje a gente está nesse processo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal aí, pô, ajuda a gente, é um canal pequeno. A gente está muito doido para chegar nos mil inscritos. Então vai nos ajudar muito, muito, muito se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like e comentando, né? E ativando o sininho aí. A gente está trazendo conteúdos praticamente todos os dias, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai explicar um pouquinho do H7R11, né? Ele é um fundo que está comigo desde março do ano passado. Desde abril, se eu não estou enganado, que ele entrou na nossa carteira. E eram outros tempos, né? Era bem no início ali, né? Eu estava bem aprendendo ainda, me desenvolvendo, sem conhecimento nenhum. Quando no início ali era um pouco, era pouco dinheiro, né? Então R$200, depois foi para R$400. Então era pouca grana, então a percepção talvez também seja menor. E a falta de conhecimento. E ali, eu lembro que no início ali, eu acabei olhando por falta de conhecimento mesmo. Eu fui olhando muito dividendos, canais ali e tal, fundos imobiliários e etc e tal. Então foquei muito em dividendos, em dividendo alto. E aí, meses depois a gente falou, opa, pera aí, tem que ajustar isso aí, ok? Então vamos lá, o H7R11, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro. O H7R11, ó, não sei se vocês conseguem observar aqui, mas ele é um dos fundos que mais me pagam dividendos. Ele, se não me engano, está no top 3 ali desde o início. Ele me pagou até hoje R$93 de dividendos desde março do ano passado. Ok? Enfim. Outro ponto aqui, vamos dar uma olhadinha nas cotações. Olha só. Hoje ele fechou com quase 1% de queda. Nos últimos 5 dias ele está aí caindo aí quase 15% de queda. Nos últimos 5 dias. No último mês, 33% de queda. No ano, acumulado no ano dele é de 70% de queda no ano, ok? E a gente vai dar uma olhadinha aqui aonde eu vendi, né? Pra gente entender também essa dinâmica. Se a gente for olhar aqui o gráfico de um ano aqui, vai explicar muito aqui o que eu quero dizer. Vou botar aqui de 5 anos que vai entender. Ele chegou a valer ali em 2021, ali, né? No auge dele ali, com altos dividendos. Enfim, ele chegou a valer R$155 e ele pagava altos dividendos. Era um dos fundos aí com os maiores dividendos, estava todo mundo olhando para ele, né? E eu cheguei nele em 2022, ali por volta de abril de 2022. Ele já ali, me lembro ali que ele com a cota ali de 103, 107, ele já estava descontado, né? Então, se a gente for pegar o recorte, né? Então eu falei, opa, peraí, tá descontado aqui, tá interessante. E eu acabei entrando. Sem muito conhecimento, eu acabei já começando a comprar algumas cotas. E até ali ele estava indo bem, né? Digamos assim, ele estava linear. Estava sempre linear, 103, aí 113, 116, 109, enfim. Ele passou 2022 na minha carteira inteira ali de forma linear, até março de 2022. Então assim, foi praticamente um ano bem linear, pagando altos dividendos, apesar dos dividendos foi caindo bastante, mas mesmo assim ele pagava altos dividendos, mas foi linear. Até que chegou ali março. Em março ele começou realmente a desandar, foi caindo, chegando aí aos fundos do poço aí, hoje, valendo aí abaixo dos R$30, R$29. Tá, DJ, você vai falar o quê? Você vai falar que você me vendeu na queda agora, né? Semana passada ou semana retrasada, ele anunciou aí os dividendos que era de 50 centavos, ele anunciou dividendos de 17 centavos e aí ele despencou de vez. Não, eu não vendi ali, eu vendi antes. E eu vou explicar o porquê
que eu vendi ele antes, vai explicar também os motivos. Antes da gente de falar sobre vender ou não, né, falar um pouquinho sobre a H7R11, é um problema que aconteceu com o DEVA, com o TORD, com o VSLH11, com muitos fundos de papel high yield. Então, eu demorei, nem sabia, né, desses fundos de alto risco, né, no mercado não tem almoço grátis, né. Então, depois que eu fui me conhecer, né, conhecendo um pouco mais, e aí eu fui me entendendo como do meu perfil, que eu falei, opa, peraí, tem que organizar isso aí, reajustar a minha carteira. Então, em relação à minha opinião aqui sobre vender ou não no prejuízo, zerar no prejuízo, não é só porque você tem que avaliar o seguinte, na minha opinião, não é só vender, tá caindo, eu vou vender. Se tudo que tá caindo você vai vender, meu amigo, você não vai ficar difícil, tu não vai sair do lugar, né? Você vai ficar sempre estagnado ou sempre perdendo dinheiro. O problema do H7R11 não foi porque ele caiu, e aí vai entrar no que eu quero dizer. A decisão de vender ou não ativo ela é muito pessoal, o dinheiro é seu. É pessoal. Muita gente fala, preço médio, eu vou tocar um pouco nesse. Não vende, não segura e deixa pra lá. É uma decisão que cabe somente tirando o teu modando, se vê envolvendo ali, enfim, tá no seu início, é ativo muito interessante para você. Honestamente, na minha opinião, não vejo problema nenhum em partir para outra. O que não se tudo que você está comprando coisas ruins e vende coisas ruins, aí vende, você não vai sair do lugar. O problema do H7R é bem ele é nacional, né? Ele é bem enfim, ele tem os seus pontos ali bem específicos que me fizeram vender. Então vamos lá, pessoal. Eu até anotei aqui o que me levou a vender. Eu vendi ele aqui, só para voltar aqui. Eu vendi ele aqui, tá? Aqui eu consigo. Eu vendi ele aqui no início aqui de setembro aqui, tá? Na faixa ali de 45, 46, com quase 40% de prejuízo, tá? E eu passei a acompanhar esse fundo com mais frequência, que é um fundo que começou a tirar um pouco, me preocupar mais, etc e tal, e eu fiquei mais acompanhando mais esse fundo. Inclusive tem até vídeos aí no canal sobre ele. Então foi um fundo que eu fiquei um pouco mais, me chamou um pouco mais a atenção, e eu acabei observando. E por estudar um pouco mais esse fundo, foi onde tomei a decisão de vender. E aí eu comecei a observar que eles estavam assim, falei, cara, vai ser difícil ele segurar esses dividendos. Esses dividendos de 50 centavos vai ser difícil. E aí eu pulei um pouco fora dele antes. Eu confesso até que eu esperava dividendos ali na faixa de 40 centavos. E aí quando ele anunciou 17 centavos, realmente foi uma queda muito brusca aqui, ó. Ele chegou aqui e despencou. Ele foi realmente despencando aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Alguns motivos que me levaram a vender o H7R11. O primeiro ponto foi minha falta de conhecimento quando eu comecei com esse fundo. Era pouquinho, eu tinha uma pouquinha grana ali, 200, 400 reais, depois 600 reais. Então era pouquinho, então a gente não tem muita noção de risco. Então a minha falta de conhecimento, né, eu fui buscando ali fundos high yield ali, sem conhecer muito, fundos de papel de alto risco. E aí depois eu fui perceber que isso não estava fazendo mais sentido para mim, que era muito arriscado. Mas é o preço que se paga pelo aprendizado. Então assim, tá tudo bem, não perdi muito dinheiro. Tá? Foi o dinheiro mesmo do aprendizado, foi o preço do aprendizado. Tá tudo bem, bola para frente. O segundo ponto que a gente foi acompanhando é que a taxa de juros alta, ela não favorece esse fundo, né? A taxa de juros caindo, perdão, não favorece esse fundo. Esse fundo, para ele pagar os dividendos, né? Ele depende, né? Enfim, o formato desse fundo, né? O investimento desse fundo, ele depende muito de juros altos. Por isso que ele teve momentos muito bons ali em 2021 e 2022 com juros altos. E com a iminente queda da taxa de juros, eu não vejo mais interessante esse fundo agora. Esse fundo, acredito que ele possa ainda passar por um bom período ainda sofrendo, porque ele tende a sofrer com a taxa de juros caindo. Queda queda de dividendos e, consequentemente, a queda da cotação. Ok? Então, o cenário atual dele, de curto, médio prazo, na minha opinião, não é interessante para o H7R11. O segundo ponto que me fez afastar também do H7R11 a zerar minhas posições foi que a gente observou que ele estava queimando caixa. Os 50 centavos já estava ficando insustentável para eles estavam queimando caixa para manter esses dividendos. Então era uma bomba
prestes a explodir e que acabou explodindo agora no início, no mês de setembro. O outro ponto que me fez vender o H7R11 foi os problemas que ele estava passando com demonstrações financeiras ali com a B3, né? Então a B3 ali já estava dando umas carcadas neles ali, chamando a atenção da falta, né, de transparência, né, desse fundo, não só dele, mas de outros fundos, Deva, por exemplo, ali, passaram por esses problemas semelhantes de falta ali de transparência nas demonstrações financeiras. Tá? O quarto ponto é a gestão. A gestão a gente foi conhecendo mais, e a gestão a gente viu que é uma gestão muito ruim. É uma gestão com falta de transparência, uma gestão que realmente estava meio que, digamos que, cagando para os cotistas, né? Foi a sensação que eu estava tendo e que muita gente estava tendo, né? Muita gente estava vendo, muita gente reclamando realmente da gestão. E aí entra o ponto. Não é porque o fundo está caindo. Eu tenho na minha carteira diversos... já passei por isso algumas vezes e passo com fundos que estão, ações que estão com quedas ali. Não é esse o problema. O problema é num todo realmente do fundo que eu falei, cara, peraí, vale a pena ficar colocando o meu dinheiro em algo que está tudo de ruim, assim, gestão ruim? Você colocaria o seu dinheiro em algo, em uma gestão, por exemplo, que não é transparente com você? Então essa é a pergunta que eu fiz para mim. Então eu decidi sair, decidi vender, vendi no prejuízo. Se eu tivesse segurando até mais, eu estaria hoje com um prejuízo muito, muito maior, ok? E aí entra um ponto extremamente importante, que entra também a falta de conhecimento, ok? E a questão de rebalanceamento de carteira. Ah, compra na baixa e compra que está caindo mais porque ele está descontado. Sim, o H711 está, se a gente for pegar o PVP dele, está bem descontado. Depois eu posso até olhar aqui, olhar em relação ao PVP. Eu acho difícil o H7R11 no médio prazo voltar em patamares ali enfim, dos valores que eles estavam antes. Acho até que ele não volta mais. Tá? Pode ser que ele nem volte mais, não acho não. Pode ser que ele não volte mais. Tá? Mas a gente vai com essa ideia de tá caindo, vai comprando, e aí quando você vê, você tá com a carteira completamente desequilibrada. Tá caindo, tá comprando, o fundo tá caindo, tá comprando, e cai mais, você tá comprando. E quando eu fui ver, eu falei, peraí, cara, eu tô aqui com mais de 10% da minha carteira de fundos imobiliários só no H711, que é um fundo high yield, um fundo de alto risco. Então, você já começa a ficar muito volátil, fica muito preocupante. Então, você nessa de vai comprando, você começa a perder a mão. Esse é um vídeo que eu tô para trazer já há algumas semanas, mas hoje ele sai. A gente vai falar sobre um assunto que eu vou adiantar, que é um assunto que gera muito debate, muita discussão, que é vender ou não no prejuízo. Compra mais na baixa, melhora o preço médio, zera no prejuízo, não zera, segura, deixa para lá na carteira, esquece lá, sai desse ativo e pula para outro, enfim, bola para frente. Esse é um assunto que gera muita discussão e a gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre o H7R11, que é um fundo que recentemente eu zerei no prejuízo. Óbvio, né? Ninguém gosta de vender no prejuízo, mas, enfim, chegou o momento e eu vou explicar os motivos que me levaram a vender esse fundo, que estava comigo desde bem no início ali da minha carteira, em março do ano passado, né? Então tem pouco mais de um ano que a gente tem aqui a nossa carteira de investimento. Então eu já vou pedir para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer acompanhar o nosso canal aqui, o nosso processo. Eu comecei lá em 2022, em março de 2022, com R$200, pessoal, nosso primeiro aporte de R$200. E hoje a gente está nesse processo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal aí, ajuda a gente, é um canal pequeno. A gente está muito doido para chegar nos mil inscritos. Então vai nos ajudar muito, muito, muito se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like e comentando, né? E ativando o sininho aí. A gente está trazendo conteúdos praticamente todos os dias, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai explicar um pouquinho do H7R11, né? Ele é um fundo que está comigo desde